Seja muito bem-vindo ao Dedo no Pulso, o podcast da Ecoagro. Análise com sensibilidade, precisão e visão estratégica dos movimentos do agronegócio e da economia. Toda semana, nosso economista-chefe Antônio da Luz interpreta os dados mais relevantes com profundidade, didática e realismo. Um conteúdo direto da fonte, com tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, mercado agropecuário e o cenário político-econômico. Porque, para antecipar tendências, é preciso ter o dedo no pulso do mercado. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Olá, investidores! Olá, pessoal do agronegócio! Que bom tê-los conosco também nessa semana que vai do dia 9 ao dia 15 de março de 2026. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao Dedo no Pulso, panorama macroeconômico e o agronegócio, que é um oferecimento da Ecoagro, a maior seguradizadora do agro do Brasil. Pessoal, esta é uma semana que temos muitos indicadores sobre a mesa, indicadores relevantes. Nós vamos ter no Brasil o IPCA, saiu o dado de fevereiro, nós temos vendas no varejo, que lembrem, saiu o dado da indústria na semana passada. Logo, é um indicador que está sobre a mesa para analisarmos. O que eu tinha dito que esperava desse indicador na semana passada? Que houvesse desaceleração na indústria. Adivinha o que aconteceu? Desaceleração na indústria. Nós vamos ter vendas no varejo essa semana. E o que eu estou esperando que mostre? Desaceleração. Então, só que na semana que vem, na nossa reunião de guidance semanal da semana que vem, nós vamos ver o dado da venda no varejo. Vai ter também crescimento dos serviços e confiança do consumidor. Esses são os indicadores do Brasil. Nos Estados Unidos, nós temos a inflação do consumidor, o CPI, de fevereiro. Nós temos o núcleo do PCE. Essas duas inflações, o PCE que mede a evolução dos preços das despesas de consumo dos americanos, esses dois indicadores são muito importantes para a decisão do Fed sobre juros. Nós vamos ter a balança comercial, mas lá não é referente a fevereiro ainda, é referente a janeiro. Vamos ter pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego e vamos ter aberturas de empregos de outros que mostram quantas vagas foram abertas e estão abertas à disposição dos candidatos. Na semana que passou, saiu o payroll e eu vou trazer aqui a análise dele. E na China, nós vamos ter a inflação ao consumidor, a inflação ao produtor e a balança comercial referente ao mês de fevereiro. A China, que na semana passada saiu o dado do investimento estrangeiro direto, que eu falei para vocês que a China está perdendo investidores, está desinvestindo. Nós temos uma saída do investidor estrangeiro de lá e saiu o dado na semana passada, que está sobre a nossa mesa nessa semana, vamos analisá-lo, mas já informo que ele é negativo. E eu, como de costume, além de analisar os dados que estão sobre a mesa, os indicadores que saíram na semana passada, para que a gente olhe a economia acontecendo em câmera lenta, para que nós possamos entender passo a passo o que está acontecendo na nossa economia e para que a gente possa, de fato, botar o dedo no pulso da economia, nós precisamos olhar os indicadores semana por semana. Mas em 2026, nós fizemos uma mudança muito grande aqui no nosso Dedo no Pulso, que eu tenho trazido estudos adicionais. E esta semana eu trouxe 2 estudos que, na minha opinião, ficaram muito legais. E não é uma questão de minha opinião, eu tenho a mais absoluta convicção que são estudos importantes de serem entendidos. Saiu o PIB do Brasil na semana passada, vamos analisá-lo, vamos ver os resultados. O PIB veio sem surpresa para nós, os dados vieram muito próximos da projeção que nós trouxemos. Quem tem dúvida vai lá em dezembro ouvir as nossas reuniões de guidance que estão lá no nosso Dedo no Pulso de dezembro. Os dedos no pulso de dezembro a gente trouxe num deles, não me lembro qual. As nossas projeções era 2,3% a projeção para o Brasil e cresceu 2,3%. Então a gente não tem nenhuma surpresa com isso. Agora, tem algo que não se falou uma linha de jornal ou veículo que seja, que é o papel dos investimentos. Nós discutimos o resultado do PIB. Todo mundo falou, o agro bombou, cresceu 11,7%. Maravilha. Eu não vou vir aqui chovendo molhado sobre esse assunto. Eu quero
trazer uma discussão para vocês muito mais profunda sobre o modelo de crescimento e desenvolvimento econômico que o Brasil tem apostado nos mais de 20 anos, 20 e poucos anos. Faz que a gente apostou num modelo de crescimento baseado em estímulo do consumo das famílias e gastos do governo, ao invés de crescermos via investimentos. Pois eu fiz um estudo que eu vou trazer para vocês aqui e vou falar sobre este tema aqui com vocês. Vou trazer dados sobre o que está não na capa do livro, mas lá dentro, no conteúdo dele. Nós não, aqui no Dedo no Pulso, a gente não compra livro pela capa, a gente compra pelo conteúdo. E eu vou trazer uma discussão que eu não tenho a menor dúvida que será muito mais rica do que simplesmente olharmos o dado do PIB. E um outro estudo que nós elaboramos, e aqui eu contei com a ajuda do internacionalista Renan Rain dos Santos, meu querido amigo, sobre o balanço da primeira semana da guerra no Irã, para a economia como um todo, mas em especial eu vou trazer aqui um recorte para o agronegócio. Nós teremos nesta semana reuniões com investidores. Tá lá o Matias Teixeira, lá da Ecoagro, de nosso diretor lá na Ecoagro, marcando algumas agendas para que a gente possa trazer para eles uma análise realista do que está acontecendo, porque tem muita gente com medo do agro, querendo fugir do agro por conta do conflito. Não é bem assim, pessoal. Calma, investidor. Calma, nós vamos hoje trazer aqui o balanço da primeira semana da guerra. Você vai ver que não tem nenhum motivo de pânico, pelo contrário, talvez até esteja robustecida a posição de estar presente no agronegócio. Então, eu vou trazer o primeiro estudo agora de cara e vou trazer o último estudo lá no final, quando falarmos de agronegócio. Então, vou começar falando aqui do nosso PIB, vou trazer os dados que vieram, tá? Antes de nós falarmos sobre o nosso modelo. Nós tivemos uma desaceleração muito forte, que, aliás, para quem está aqui toda semana, a surpresa zero, né? A gente vem mostrando a desaceleração da economia desde o ano passado, então não tem nenhuma surpresa. O PIB teve um crescimento em relação ao trimestre imediatamente anterior de 0,1%. Então, o quarto trimestre cresceu em relação ao terceiro, 25, 0,1%. Praticamente não cresceu nada. Agora, quando nós olhamos o dado fechado, o PIB brasileiro fechado do ano, tá? Nos 4 trimestres, o ano de 2025, o crescimento foi de 2,3%, aonde o setor agropecuário cresceu 11,7%. E tem investidor com medo de estar no agro, crise do agro, eu não vou botar meu dinheiro no agro, não vou financiar o agro. Gente, o setor agropecuário cresceu 11,7% do seu PIB. Porque em 2024 nós tivemos uma quebra de safra no Brasil, produzimos 297 milhões de toneladas e em 25 nós já viramos a página da produção, produzimos 350 milhões de toneladas no Brasil. É claro, algumas regiões aqui, outras acolá, sobretudo o Rio Grande do Sul, nós tivemos perdas, é verdade, uma safra que não foi boa, mas o Brasil cresceu muito. E este é um ponto que precisa sempre ficar muito claro. O nosso país é um continente. Sempre vai ter alguma perda em algum lugar, porque é uma produção, o nosso país é um território muito grande. Então é normal que isso aconteça. Agora, a indústria cresceu só 1,4% e vem num processo de desaceleração. Já o setor de serviços, que é o maior setor da economia, cresceu 11,8%, que é um crescimento também muito baixo e vem da desaceleração. Então, tudo isso daqui que eu estou trazendo, vocês já sabem. Agora, eu quero trazer aqui um pulo do gato, que é uma discussão muito mais profunda sobre esses resultados. Porque um dado que ninguém fala, e quando fala não traz a profundidade que isso merece, eu não vi uma reportagem sobre isso, zero. Por que a nossa taxa de investimento ela é de apenas 16,8% em 2025? Gente, a nossa taxa de investimento ela fechou o ano em 17%, arredondando. E a nossa taxa de poupança, ou seja, o quanto que os brasileiros poupam em relação ao PIB, dá apenas 14,4%. Arredondando, 14% é a nossa taxa de poupança, a nossa taxa de investimento 17%. Ou seja, nós não temos condições de atender toda a necessidade de capital para investimento, porque a nossa poupança é menor do que a nossa taxa de investimento, a gente precisa captar poupança externa, 3 pontos percentuais. Agora, a nossa taxa de investimento ela é muito baixa.
mas muito baixa. 16,8%, 17% é uma taxa de investimento ridícula. Me perdoem o termo, mas não existe nenhum outro que explique melhor essa situação. 17% é uma taxa muito, muito baixa. E isto não acontece por acaso. Isso é consequência do Brasil ter um modelo de crescimento e desenvolvimento econômico baseado em consumo e também em gastos do governo. Nós acreditamos aqui no Brasil que gastar mais, que o governo gastar, vai fazer a nossa economia crescer. Só que nós já discutimos aqui que o resultado disso são apenas voos de galinha. Então, mas aqui nós sabemos que o público que acompanha o nosso Dedo no Pulso, ele é um público composto por pessoas que são diferenciadas. Eu tenho muito orgulho de dizer que nós temos vários CEOs que acompanham o nosso Dedo no Pulso. Nós temos vários diretores de empresa. Aliás, quero aproveitar para mandar um abraço para um deles que me falou que é ouvinte nessa semana, que me ligou para falar um assunto do arroz e terminou me dizendo que acompanha sempre o André Ziglia, que é o diretor lá da Camil, uma empresa do setor de alimentos listada na B3. Empresa muito bem gerida, muito bem administrada. Nós temos vários ouvintes nossos que são de bancos, que são de corretoras, que são de escritórios de investimento, que são da Faria Lima de uma maneira geral, do agro, que é a minha casa, e também de servidores públicos. Por exemplo, nós recebi essa semana uma mensagem do Jonatas Alencar. O Jonatas Alencar, ele é servidor do Ministério da Agricultura e ele e o time dele são responsáveis pela elaboração do Boletim de Finanças Privadas, que eu citei aqui na semana passada. Eu falei que eu gosto muito do boletim, acompanho, trago aqui os resultados quando eles são divulgados, e porque eles mostram o papel que tomou o mercado de capitais, o crescimento dele no financiamento do agronegócio. Hoje não tem mais como financiar a agricultura brasileira sem utilizarmos os recursos do mercado de capitais, e o Jonatas e toda a equipe que ele faz parte elaboram esse boletim, que é um boletim super útil e é uma das ferramentas dos boletins de governo que eu mais aguardo. E do Ministério da Agricultura, este é que eu mais aguardo, inclusive, a sua divulgação. Então, um abraço lá para o Jonatas Alencar e para todo o time dele, que gentilmente me lembrou que, embora trouxe um ponto que às vezes as pessoas somam o valor da CPR com os valores de LCAs e de CRAS, e aí dá uma dupla contagem. E ele me lembrou que eles não fazem isso no boletim. E é verdade, Jonatas, vocês não fazem isso no boletim. Agora, indo à frente, como o nosso público é um público bastante qualificado, eu quero dar uma pausa sobre o ruído político da semana, o sobe e desce dos mercados, para nós discutirmos um tema que ele é atemporal. Em qualquer momento, esta discussão ela é relevante, porque ela independe do momento. Eu só estou aproveitando a divulgação do PIB, onde nós temos a consolidação do dado de apenas 17% de investimento, para trazer esse debate. Mas nós poderíamos discutir isso em qualquer ocasião. Então, nós vamos falar do papel do investimento no crescimento econômico. Porque, em primeiro lugar, nós temos que pensar o investimento como uma semente, como uma semente do crescimento futuro. Tudo que eu vou crescer amanhã depende do que eu investir hoje. Ou seja, eu vou colher crescimento plantando investimento. É assim que funciona. Quanto mais eu investir, maior tende a ser a minha produção no futuro. E se eu tenho um crescimento do meu PIB acima da minha capacidade, e lembra, a minha capacidade de produzir PIB depende do quanto eu investir. Agora, se eu produzir acima da capacidade porque me faltou investimento, eu tenho um fenômeno que se chama hiato do produto. Nós já discutimos aqui em outras oportunidades, que é quando a economia ela produz acima do seu potencial. Ela está fazendo uma overprodução. Toda empresa ela deve trabalhar com uma certa capacidade ociosa. Por quê? Porque é sobre a capacidade ociosa que ela vai crescer enquanto ela faz novos investimentos. Aí, numa economia não é muito diferente. Nós temos que ter uma capacidade ociosa. Por isso que temos que estar sempre investindo e aumentando esse PIB potencial para dar espaço para o crescimento real.
Acontece que quando eu produzo acima do PIB potencial, que é sinal que eu não investi o suficiente lá atrás, a máquina superaquece. E aí então eu tenho inflação, eu tenho juro alto e eu tenho uma série de outras distorções. Agora, o que está acontecendo no Brasil, em primeiro lugar, é um hiato do produto positivo. E o dado que saiu com o PIB, nós observamos que o hiato do produto ele aumentou ainda mais. Hoje, para nós termos uma ideia, nós estamos com o hiato mais elevado do que nós estávamos naquele período pré-crise de Dilma. Lá nós estamos com o hiato mais alto, o hiato positivo mais elevado do que estávamos lá em 2014, no ano que antecedeu a grande crise econômica, a maior crise econômica da história do Brasil. Hiato do produto positivo, ele gera distorções, ele gera desacelerações econômicas, ele é corrigido com crises e nós já estamos em processo de desaceleração. Por que isso está acontecendo? Porque nós estamos estimulando a economia de maneira artificial. Nós estamos fazendo com que o PIB cresça à base de gasto de governo, à base de estímulo a consumo através de transferências e coisas dessa natureza, ao invés de crescermos pela via do investimento, que é o jeito correto. Imagina que é como ir para a academia. Investimento é como você cuidar do seu corpo fazendo exercício, indo para a academia, tendo uma dieta balanceada e de outro modo, crescer abaixo de gasto público, de estímulos fiscais, é como aumentar a sua musculatura tomando anabolizantes. Então, essa é uma comparação que é a mais real que vocês podem levar. Crescer com gasto público não tem sustentabilidade, faz voos de galinha, enquanto o crescimento com investimento faz a economia crescer de verdade. Para entendermos exatamente onde o Brasil está errando, e principalmente como nós podemos acertar, eu quero convidar vocês para uma rápida viagem e muito prática a partir de um olhar e do entendimento das melhores mentes da economia mundial. Para isso, para fazer essa viagem com vocês sobre a importância do investimento, eu não quero trazer a minha opinião. Eu quero trazer a opinião de economistas que foram e que serão muito mais relevantes do que eu. Eu quero trazer gente que mudou a economia e que trouxe a teoria econômica tal qual nós conhecemos hoje. Então eu não vou invocar qualquer um. Eu vou invocar economistas que construíram as teorias econômicas as quais nós acreditamos no mundo todo para falar sobre investimento. Então não é o Antônio da Luz que vai falar de investimento. Eu vou começar chamando John Maynard Keynes para falar o que ele acha sobre investimento. Depois eu vou trazer o Robert Solow, depois eu vou trazer o Lucas, eu vou trazer o Homer, que são economistas que trouxeram teorias econômicas que mostram o porquê que uma economia cresce a partir dos investimentos. E vocês, entendendo essa parte um pouco mais teórica, que eu vou explicar de uma maneira muito simples para qualquer pessoa entender, vocês vão perceber que o quão errado o Brasil está no seu caminho de crescimento econômico pelo menos nos últimos 20 anos. Então vamos começar pelo curto prazo, que é o prazo do John Maynard Keynes. Quando a gente fala de estimular a economia e estimular rapidamente uma economia, a ótica da demanda ela entra em cena, ou seja, eu estimulo a demanda. E isto foi um aprendizado que nós tivemos com o Keynes, onde ali no período pós-guerra, pós-segunda guerra, ele comprovou que quando se estimula a demanda, quando a economia está deprimida, efetivamente funciona, que nós chamamos hoje de medidas anticíclicas. Só que se a economia está deprimida, e é isso que o Keynes falava, logo eu não tenho um hiato do produto positivo, eu tenho um hiato do produto negativo. Eu estou produzindo com uma enorme capacidade ociosa. Aí entra em cena Keynes para tentar resolver
o curto prazo. E como dizia um grande professor de economia meu, o professor Gustavo sempre dizia, não existe remédio da era, existe remédio da hora. E é bem assim mesmo. E de forma bem resumida, o princípio do multiplicador keynesiano, ele nos diz que o investimento é um motor de giro rápido. Porque se uma empresa decide construir um novo galpão, por exemplo, ela contrata uma construtora. E esta construtora compra cimento, ela paga salário do pedreiro e que esse pedreiro depois vai lá no supermercado e gasta esse dinheiro. Ou seja, o dinheiro circula gerando renda e estimulando o consumo num ciclo virtuoso. Então o investimento ele tem um efeito de curto prazo, porque ele gera justamente este efeito multiplicador, mas de longo prazo. Então, ponto número 1, tá? Qual é o pensamento do Keynes? O Keynes diz, se você faz um investimento agora, ele tem um efeito multiplicador, cujos efeitos vão ser percebidos no curto prazo. É o sujeito fazendo investimento no galpão, a construtora faturando mais, pagando o salário do pedreiro, a construtora faz seus próprios investimentos a partir disso, paga o salário do pedreiro, o pedreiro vai no supermercado, consome mais e assim a roda gira no curto prazo. Mas para entender longo prazo, eu não posso olhar para Keynes, eu tenho que chamar outros grandes economistas. Como um país deixa de ser emergente e passa a ser rico? Então, o Keynes, ele nos ensinou como resolver problemas de curto prazo. A economia está deprimida, faz isso que resolve. Nós chamamos de medida anticíclica. Tá, mas tudo bem. Isso para quando eu preciso e tá querendo tomar remédio. Ah, tá doente. O que eu faço? Toma esse remédio. É o que Keynes nos ensinou. É a contribuição dele. Tá, mas assim, eu não estou doente. Eu quero saber como é que eu cresço sempre, de maneira sustentada. Como é que eu faço para deixar de ser um país emergente e passo a ser um país rico? Para responder isso, nós precisamos chamar dois grandes economistas e eu vou começar pelo primeiro deles, que é o Robert Solow, que é ganhador do Prêmio Nobel. Tá? Ele já ganhou o Prêmio Nobel e ele desenvolveu o modelo de Solow e depois veio o Swan, que aí melhorou, aperfeiçoou o modelo de Solow e passamos a ter o modelo de Solow-Swan. O Solow, ele nos trouxe um conceito chamado de estado estacionário, que é o steady state. Esse estado estacionário, embora esse nome pareça meio complicado, a lógica ela é muito simples e o que ela tem de simples, ela tem de genial. Imagina, como a gente tem aqui muitos CEOs de empresas aqui, nós temos muitos dirigentes de empresas, seja da indústria, do setor de serviços, enfim, pessoas que tomam decisão. Imagina a sua operação, imagina o seu negócio, mas pensa na depreciação do seu negócio. Então, eu vou pegar um exemplo. Imagina uma frota de caminhões, ou então, me referindo aos produtores rurais, os tratores da sua lavoura, ou os industriários, as máquinas da sua linha de montagem, ou o pessoal do sistema financeiro ou mercado de capitais, os seus servidores, seus notebooks, as suas plataformas de uma maneira geral. Todos os dias, esse maquinário ele sofre desgaste. O pneu gasta, a peça quebra, a tecnologia fica obsoleta, e isto nós chamamos de depreciação. O estado estacionário é aquele exato momento em que tudo que um país ou uma empresa investe serve apenas e tão somente para repor a depreciação. Então, você está investindo. Digamos que a depreciação da sua empresa seja 10% ao ano. Se o seu CAPEX é 10% ao ano, você não está crescendo, você está apenas repondo as depreciações, percebe? Se um produtor ele troca um trator que atingiu a sua depreciação simplesmente por um único trator de igual capacidade produtiva do anterior, mas mais novo, ele não está crescendo, ele está apenas repondo as suas depreciações. Este é o estado estacionário. Então, você gasta dinheiro, mas não sai do lugar. Você não aumenta a sua frota. Você só troca o caminhão velho por um novo. Você só troca um trator velho por um novo para manter a mesma capacidade de entrega. Isto é o estado estacionário numa economia, quando ela simplesmente estabiliza
o seu nível de investimento naquilo que a gente chama no mundo das empresas de depreciação. É óbvio que o Solon não tratava as coisas como depreciação, porque ele está olhando a macro e não a microeconomia. Então, os meus colegas economistas que estiverem aqui me ouvindo, saibam que eu estou fazendo aqui um paralelo, uma comparação para que todas as pessoas entendam, tá? Então, o grande drama do Brasil hoje é que a nossa taxa de investimento total ela está estacionada na casa dos 17%, como nós vimos no dado do PIB. E olha que eu estou sendo gentil, porque o dado não foi 17, foi menos, né? Foi 16,8, eu arredondei para 17. Então, mas ao longo do tempo, se eu pegar os últimos 10 anos, 20 anos, a nossa taxa de investimento fica ali entre 17% e 18%. O problema é que o desgaste natural da nossa infraestrutura, das nossas máquinas, a nossa depreciação, ela consome quase tudo isso. Ou seja, nós atingimos um estado estacionário num nível de pobreza. Nós investimos apenas para não encolher e ficamos presos na famosa armadilha da renda média. Então, para o Brasil sair da renda média, sair da armadilha da renda média, nós precisamos investir muito mais, porque nós estamos investindo apenas o suficiente para repor as nossas depreciações. Para ser mais preciso, as estimativas de depreciação, digamos assim, da economia brasileira como um todo, que é todo o nosso arcabouço infraestrutural, ele está na casa de 14%, de 14% a 15%. Então, se eu invisto de 17 a 18, eu estou repondo e sobrando ali, tá tendo um investimento líquido real de 3%, de 4%. Isso é muito baixo. E com um nível desse de crescimento nos investimentos, eu não consigo sair da renda média. Eu não consigo fazer o país deixar de ser o país do futuro. O Brasil só vai deixar de ser o país do futuro no dia que ele romper a armadilha da renda média, mas ele não vai. Gente, em economia, quando a gente está lá na faculdade, os professores são cansativos com a ideia de que a gente nunca deve dizer nunca. Nós nunca devemos dar frases definitivas. Nós temos que falar deve, tende, pode. Agora eu vou me arriscar aqui. Nós nunca, jamais deixaremos de ser um país em desenvolvimento, um país pobre como é o Brasil, com uma taxa de desenvolvimento ridícula como essa que nós temos. Mas não basta apenas comprar mais do mesmo. E aqui é que entram teóricos mais modernos, como é o caso do Paul Romer e do Robert Lucas, que com os chamados modelos de crescimento endógeno. E eles provaram de um jeito muito elegante, inclusive, eu acho super elegante a teoria deles, é que quando você investe, você não está comprando apenas metal, borracha, cimento, plástico, você está comprando tecnologia. Então, vamos fazer aqui um exemplo bem simples para nós entendermos a reflexão deles. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da teoria deles, tá? Para que as coisas fiquem compreensíveis. Não é trocar um trator velho por outro igual. Trocar um trator mecânico por um trator guiado por GPS, guiado por satélite, que mapeia solo e que economiza fertilizante, eu não estou trocando uma coisa pela mesma coisa mais nova, percebe? Imagine assim, tem um trator que tem as mesmas funções, só que é 0 km, mas ele é idêntico ao meu trator velho, exatamente igual, só que ele é menos usado, é 0 km, nunca foi usado, e o meu outro já está depreciado. Se eu trocar um pelo outro, eu não estou evoluindo, eu só estou repondo. Agora, se eu trocar um trator por também um trator, eu só estou repondo, mas este trator que está substituindo, ele vem com GPS que o outro não tinha, ele é guiado por satélite, ele mapeia o solo, ele economiza fertilizante. Isto é o que eles chamam de incorporação tecnológica, que dá um salto na produtividade. E nós já falamos de produtividade há 2 episódios atrás, onde eu dissequei aqui a questão da produtividade, do porquê que o brasileiro tem uma produtividade tão baixa. Então, essa teoria, ela mostra o seguinte, que se eu sair de um computador, trocar o meu notebook, por exemplo,
por um notebook com muito mais capacidade de processamento, com muito mais memória, com várias IAs instaladas, eu vou ser mais produtivo do que com o computador anterior. Esta é a sacada deles. Só que também eles trazem a questão do desenvolvimento do capital humano. Então são as duas coisas, eu adotar mais tecnologia na mesma coisa e aumentar o capital humano. Estas são as contribuições de Paul Romer e Robert Lucas. Eu boto mais tecnologia numa ponta e eu melhoro o capital humano noutra e eu gero modelos de crescimento endógeno, porque eu vou dar um salto na nossa produtividade. Eu consigo produzir mais com o mesmo. Então vamos lá, um exemplo do produtor que comprou o trator mais moderno. Ele vai colher mais por hectare. Eu tenho um dado objetivo. Então, agora que nós estamos todos na mesma página sobre os teóricos, né, o papel do Keynes, o papel do Solow, do que é o estado estacionário, o que trouxe Paul Romer e Robert Lucas com os modelos de crescimento endógeno que vieram depois do modelo de Solow-Swan. Agora que estamos todos aqui, vem a pergunta de $1 milhão. Se a receita do bolo é tão clara, por que o Brasil investe tão pouco? Se Keynes já me dizia que isso funciona no curto e no curtíssimo prazo, se Solow me ensinou sobre estado estacionário, steady state, que mostra que eu tenho que ter um investimento superior ao steady state, senão eu só apenas estou repondo a depreciação. E se o Paul Romer e o Robert Lucas me ensinaram, através dos modelos de crescimento endógeno, que eu devo fazer investimento para poder aumentar a produtividade vinda da maior tecnologia e do capital humano, do desenvolvimento do capital humano, então eu tenho Keynes mandando investir, Solow mandando investir, Lucas mandando investir, Romer mandando investir. Por que o Brasil não investe? Por que o Brasil insiste com um modelo de crescimento baseado em gastos do governo que não tem um teórico sério, lógico sério, alguém que tenha ganhado o prêmio Nobel, alguém que esteja nos livros de economia aonde os futuros economistas estudam, não tem umzinho economista que diz que o modelo de crescimento econômico ele pode acontecer com gasto público no longo prazo. Então, por que o Brasil insiste com este modelo? Esta é uma pergunta de $1 milhão. Vocês têm toda uma teoria econômica ensinando sobre isso. Por que a gente faz o contrário? Por que a gente vai pelo caminho que não funciona? É lógico que tem muitas respostas. Isso passa por demagogia, por populismo, por ignorância, por uma série de coisas, né? Esses modelos de desenvolvimento, para sair da armadilha da renda média, eu preciso fazer coisas que no curto prazo não são muito legais, né? As pessoas, elas preferem o dinheiro caindo na conta ali, uma transferenciazinha, uma coisa, e não atacar os reais problemas. Eu não consigo ganhar uma eleição com uma discussão onde eu invoco Keynes, Lucas, Romer, Solow, Swan. Eu não ganho eleição com isso. Eu ganho eleição com cervejinha, com picanha, com aquela gordurinha. É assim que eu ganho eleição, né? Então, a resposta, lógico, ela é complexa porque o problema é complexo. Mas, com certeza, passa por populismo, por demagogia, por politicagem, por ignorância, por essa série de coisas. EcoAgro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Voltando aqui ao nosso ponto, para vocês terem uma ideia, enquanto nós patinamos na casa dos 17%, a média dos países da OCDE, que são países ricos, é de 23%. E economias asiáticas, que crescem voando, que são países em desenvolvimento, como nós, investem entre 30% e 40% do PIB. Ou seja, países ricos da OCDE, 23%. Países asiáticos emergentes, entre 30% e 40%. O Brasil, 17%. E a resposta, ela está numa escolha muito perigosa que o Brasil fez nas últimas décadas. Nós resolvemos tentar crescer baseados no estímulo ao consumo e no aumento incessante de gastos do governo, esquecendo de expandir a nossa capacidade de produzir. Então, se eu não invisto, eu não aumento a minha capacidade de produzir. Mas se com o gasto público, com transferência e com estímulo ao consumo, eu induzo o aumento do consumo das famílias e do consumo do governo, o que eu vou ter? Um problema de hiato do produto positivo. Uma economia
que está acima da sua capacidade. A temperatura do motor superaquece, a água ferve, as mangueiras estouram, vaza água para todo lugar, sai aquela fumaceira da frente do carro. É isso que acontece na nossa economia. Só que na economia não é o vapor saindo pela frente do carro. É uma crise econômica, é uma recessão, às vezes depressão e assim por diante. Então, nós demos o crédito para as pessoas comprarem, mas não criamos o ambiente para as empresas construírem as fábricas para atender essa demanda. E isto gera um outro efeito colateral que é devastador, sobretudo para os empresários. E o nome deste efeito se chama efeito crowding out, que em bom português, traduzindo aqui do meu jeito, é um efeito expulsão. Então, deixa eu explicar melhor como que funciona isso, como que o efeito crowding out ele funciona. Ele atrapalha diretamente a decisão das pessoas investirem. O efeito crowding out significa as pessoas deixarem de investir nas suas fábricas, nas suas fazendas, nas suas empresas do setor de serviço, porque por conta de decisões de governo. Então pensa comigo, quando um governo gasta muito mais do que ele arrecada, seja lá por motivo que for, não importa, seja pagando aposentados, seja salário, seja burocracia, seja custeio, ele cria um buraco, ele cria um déficit público. E para cobrir esse rombo, o governo precisa pedir dinheiro emprestado para o mercado. Discutimos isso há bem pouco tempo, quando falávamos dos resultados fiscais de 2025, em que o Brasil pagou R$1 trilhão em 2025 de juros, apenas de juros, para o serviço da dívida brasileira. E nós mostramos o quanto a dívida PIB do Brasil veio aumentando. Então, quanto mais o governo gera déficits, por isso a importância aqui da gente acompanhar os superávites orçamentários, os balanços orçamentários, dívida líquida, dívida bruta em relação ao PIB. Tudo isso eu trago todos os meses. Quando sai no podcast da semana, são dados que estão sobre a mesa. Então, estes dados, eles são extremamente relevantes. Por quê? Porque eles causam o efeito crowding out. Ou seja, se o governo ele cria déficits, para cobrir esse rombo, ele tem que pegar dinheiro emprestado no mercado. Como é que ele faz isso? Emitindo títulos da dívida pública e pagando juros muito mais altos para atrair investidores. E aí é que a engrenagem do crescimento trava, porque o governo passa a agir como um aspirador de pó gigante de dinheiro. Só que em vez de aspirar pó, ele aspira dinheiro da economia, sugando toda a poupança disponível da economia. E lembra que eu falei que a nossa poupança é ridiculamente baixa? Ela é só de 14%? Pois então, se eu tenho uma economia que tem uma taxa de poupança de apenas 14% do PIB, o que eu tenho no final do dia? Eu tenho o governo ocupando cada vez mais espaço nessa poupança. E aí sobra menos dinheiro para as pessoas físicas e para as pessoas jurídicas, para que elas tomem operações de crédito, dentre elas as operações de crédito para investimento. Então, o governo passa a competir com o empresário pelo mesmo dinheiro. Então, imagine um investidor, ou você mesmo, avaliando o que fazer com o caixa da sua empresa. De um lado, você tem uma opção de comprar títulos do governo, sentar na cadeira e ganhar uma taxa de juro real altíssima com um risco muito baixo, com risco de governo. De outro lado, você pode pegar esse mesmo dinheiro e decidir construir um novo silo lá na propriedade rural, ou uma nova fábrica, ou uma nova filial da sua empresa, seja ela do setor de serviços ou do setor industrial, montar uma fábrica que vai ter que lidar com licenciamento ambiental, leis trabalhistas, tem o risco do mercado, para ter lá uma taxa interna de retorno que tem que ser gigante para valer a pena, para o investimento ser viável. Eu tenho que ter uma taxa interna de retorno maior do que essa taxa de juros que o governo está pagando. Então o que acontece? O dinheiro ele foge da produção e vai para a ciranda financeira dos títulos públicos. E o Estado então expulsa o capital privado da economia real. Este é o efeito crowding out. Então o efeito crowding out ele encarece o crédito e mata a vontade do empreendedor de assumir riscos. E como diria um velho ditado econômico, um país que consome hoje o que deveria investir amanhã está condenado à estagnação. Neste ponto, alguém que está aí ouvindo no carro pode estar pensando, bom, então a solução é fácil. Já que o setor privado não está investindo, o próprio governo deveria pegar o dinheiro dos impostos e sair construindo pontes hidrelétricas, ferrovias, certo? Errado.
Errado, muito errado. Nós já tentamos usar o Estado como grande empreiteiro nacional no passado e os resultados todos nós conhecemos. Obras superfaturadas, projetos abandonados pela metade, porque o dinheiro do orçamento acabou e aí tem que suplementar, tem uma ineficiência, tem muita corrupção. O governo não tem mais espaço fiscal para isso. Se tivesse, não deveria fazer. Não tendo, não é nenhuma opção fazer ou não fazer. E mais do que isso, pessoal, nós precisamos olhar com muita cautela, porque o que acontece quando o Estado tenta forçar a barra do investimento a qualquer custo é pesado. Existe um risco enorme que nós economistas chamamos de superinvestimento ineficiente ou inchaço de capital. Existe um exemplo bem claro disso no mundo, que, aliás, nós temos trazido com frequência aqui no nosso Dedo no Pulso: a China. A China de hoje é a maior sala de aula do mundo sobre esse risco. Porque durante muito tempo, todos nós aplaudimos o crescimento chinês de 10% ao ano, puxado por obras colossais e construções de cidades inteiras. O efeito do steady state, do Solow pegando na veia. Homer e Lucas na veia, explicando China. Agora, chega num determinado ponto que o governo chinês forçou tanto investimento via subsídios estatais que eles passaram a construir coisas que ninguém precisava. Que é o fenômeno das pontes para lugar nenhum e das cidades fantasmas. Como é que a teoria econômica trata esse assunto? Quando chega uma hora que o retorno marginal despenca, ou seja, o dinheiro gasto na obra não gera o movimento econômico suficiente sequer para pagar a dívida que foi feita para construí-la, isso tem um resultado. A China hoje enfrenta uma crise de endividamento seríssima no seu setor imobiliário e de infraestrutura e sofre para tentar mudar seu motor de crescimento da construção civil pesada para o consumo interno. Lembra que eu falei sobre isso quando lá no plano quinquenal chinês? Então, que eles estão tentando deixar de ser uma economia que cresce pela exportação para se apegar mais ao seu mercado interno. E eles não estão conseguindo fazer isso. E a consequência eu vou mostrar em seguida. Quando eu falar de China, vou trazer os dados aqui da China mostrando a saída de dinheiro de lá, que não é pequeno. O Brasil não tem margem para errar assim. Essa é uma grande diferença. A China tinha essa condição. O Brasil não tem. Porque quando nós tínhamos margem, nós torramos o dinheiro e não foi com investimento. E nós não podemos colocar dinheiro em projetos que não param de pé sozinhos. O nosso investimento tem que ser inteligente, focado em gargalos reais e movidos pela eficiência do capital privado. E qual é o tamanho da nossa oportunidade se fizermos a nossa lição de casa? Há várias simulações, elas mostram que se o Brasil conseguir sair dessa inércia de 17%, 18% e atingir uma marca de 25% do PIB em investimentos, nós mudaríamos o nosso patamar de crescimento histórico. Em um horizonte de apenas 5 anos, nós deixaríamos para trás aquele crescimento frustrante de 1%, 2%, 2,5% e passaríamos a crescer 4,5% de forma sustentada e não com voos de galinha. Em 10 anos, teríamos uma economia... Gente, calcula comigo. Se eu deixo de crescer 2%, e eu passo a crescer 4,5%, em 10 anos, a minha economia ela está quase 40% maior do que era. E aí, então, eu tenho mais mercado para as empresas, para as pessoas físicas, para as gerações que estão entrando. Então, para onde deve ir todo esse dinheiro? Especialmente, então, onde é que eu tenho que fazer investimento? Especialmente em infraestrutura. Que é aqui que mora a dor e a delícia das oportunidades do Brasil. Primeira coisa que o Brasil tem que investir em infraestrutura. Porque vou dar o exemplo do agronegócio ou da indústria exportadora. Quem é que não sofre uma dor diária com logística? Nós temos uma economia continental presa numa rodoviarite aguda. Nós só usamos o setor rodoviário de maneira intensa. Só que tem um problema. Apenas... tem estatísticas que falam que é 12, tem estatísticas que dizem que é 22. Eu vou ficar nos 22, tá bom? Para reforçar o meu argumento. Vou ser conservador. 22% de todas as estradas do Brasil são pavimentadas, ou seja, tem asfalto. Todo o restante, os outros 78%, não tem asfalto. Ah, mas Antônio, não pode. Todas as estradas que eu ando são asfaltadas. Ah, é? Quando você estiver se dirigindo numa estrada asfaltada, presta atenção nas laterais e veja quantas estradas vicinais chegam naquela estrada que são estradas sem pavimento.
Então, a maior parte dos nossos grãos, por exemplo, eles não rodam em estradas pavimentadas. Até chegar numa estrada pavimentada, ele andou muito em estradas sem pavimento. Então, nós temos um problema de qualidade desse pavimento. E nós gastamos quase 13% do nosso PIB só com custos logísticos, com fretes caros, perdas nas estradas, acidentes. E só para uma comparação com os Estados Unidos, por exemplo, esse custo é de 7%. Ah, mas Antônio, nós gastamos 13, Estados Unidos 7, mas eles são os Estados Unidos, né? Pois é, só que eles são os nossos principais competidores no agro. Competidor, eles são, não interessa se eles são grandes, são nossos competidores. Então, é uma desvantagem gigante para nós gastar 13% do nosso PIB com custos logísticos, enquanto o meu principal concorrente gasta 7%. Eu preciso corrigir isso aqui. Porque isso corrói a margem de lucro. E nós precisamos passar do investimento no setor de 0,2% do PIB para algo em torno de 1,5%, apostando pesado em concessões ferroviárias. Também temos um abismo no saneamento básico, que é outra oportunidade para o Brasil. Hoje, o novo marco legal tem o potencial de atrair nada menos que 700 bilhões de reais até 2033. E lembrando das teorias lá de crescimento, investir em esgoto tratado não é só uma obra civil, é saúde, é colocar a criança na escola, é garantir que o trabalhador de amanhã seja muito mais produtivo, ou seja, capital humano. E aí o Lucas dá a benção dele, dá o joinha dele. É claro que tem outro setor que pode beneficiar muito, que é a transição verde e a transição energética, que o Brasil tem uma matriz energética fantástica, uma matriz limpa, mas precisamos de linhas de transmissão modernas, as chamadas smart grids, para levar energia solar e eólica lá do Nordeste, por exemplo, para os polos industriais do Sul e do Sudeste, garantindo energia barata e segurança para quem produz. Nós produzimos muita energia verde e renovável, mas a nossa transmissão ela é precária quando comparada com os países desenvolvidos. E como é que nós destravamos tudo isso? Qual é a agenda, né? Esse ano é ano eleitoral, é ano de pensar essas coisas. Como convencemos fundos de pensão globais? Como que eu convenço conselhos de administração das grandes empresas? Como é que eu te convenço, investidor que está aqui toda semana no Dedo no Pulso, que nos ouvem, a colocar o seu dinheiro no risco da economia real? O caminho maduro é o Estado sair da cadeira de pedreiro e sentar na cadeira de regulador e planejador. Ou seja, ele não tem que fazer as coisas, ele tem que planejar e regular, passando o bastão para a iniciativa privada através de concessões e parcerias público-privadas. Ou seja, o Estado não é que não vai fazer nada, ele tem um papel importante, mas esse papel importante não é o de levantar parede, é de regular e planejar, e fazendo boas concessões, boas parcerias público-privadas. Mas para o capital assinar o cheque, nós precisamos de uma agenda de reformas muito bem desenhada. E eu destaco aqui 4 pilares absolutos e mais uma provocação para o nosso debate. Primeiro deles, segurança jurídica e marcos regulatórios. Ninguém investe bilhões numa rodovia ou numa rede de esgoto se achar que o próximo presidente ou governador vai rasgar o contrato. Ninguém investe bilhões de reais se o Ministério Público, como está acontecendo com a empresa CMPC, no estado do Rio Grande do Sul, vai lá e se mete e inventa um problema indígena numa empresa que está disposta a investir bilhões de reais na produção de celulose e mudar a cara de uma região. Eu não tenho como, se o Ministério Público se mete lá no Pará, eu estou pegando dois estados extremos, tá? Rio Grande do Sul ao sul, Pará no norte, lá naquela questão que diz respeito a hidrovias, as hidrovias lá de cima que eu discuti no nosso podcast da semana passada. Então, quem é que assina cheque se eu posso de uma hora para outra ter minhas obras embargadas ou não poder fazer o que eu gostaria? O sucesso que tivemos com os novos marcos dos saneamentos, das ferrovias, provam que quando a regra é clara e o horizonte é de longo prazo, o dinheiro aparece. Nós precisamos de agências reguladoras blindadas contra interferências políticas, onde as pessoas que vão lá ocupar essas cadeiras sejam de alta qualidade. Segundo, equilíbrio fiscal. Isso é uma coisa básica. É a única forma de derrotarmos o efeito crowding out é com equilíbrio fiscal.
O governo precisa gastar menos com a máquina e cortar desperdícios. Só com o Estado controlado e com as suas dívidas equilibradas é que conseguiremos ter taxas de juros civilizadas e de forma permanente. E os juros baixos são o maior incentivo do mundo para o empresário tirar o dinheiro da renda fixa e construir uma nova filial ou abrir uma nova área, ou seja lá o que for. Terceiro, abertura econômica inteligente. Como nos lembra o Homer, sobre importar tecnologia, né? Hoje, comprar máquinas de ponta no exterior é um pesadelo tributário. E aumentou com essa regra, que inclusive eu trouxe aqui na nosso podcast semana passada, aqueles 1.252 impostos que foram produtos que tiveram seus impostos aumentados. Se nós reduzirmos os impostos de importação sobre bens de capital, nós barateamos drasticamente o custo de modernizar o parque industrial brasileiro, bem como as fazendas. Então, bem como o setor de serviços. Mas a gente fez o quê? O contrário. O Homer ficou decepcionado com o projeto do governo brasileiro de aumentar o imposto de importação de bens de capital, de tecnologia. Isso é um absurdo do ponto de vista da teoria econômica. Isso está errado do ponto de vista da teoria econômica. Não é minha opinião. Essa é a tua opinião, Antônio. Minha opinião é diferente. Não tem opinião diferente. Não tem, me desculpa, não tem. Isso é teoria econômica. Se tu não concorda com isso, não é comigo que tu tá discordando, é com Homer. Então, amigão, bota essas tuas ideias no papel. Quem sabe temos um novo prêmio Nobel aqui nascendo no Brasil. Então, e derruba as teorias do Homer. Mas enquanto ninguém derrubar a teoria do Homer, fazer aquilo que foi feito é um absurdo. Porque eu preciso de abertura econômica inteligente para poder ter o ganho de produtividade vinda do incremento de capital. E o quarto ponto, formação de capital humano. Lucas, a melhor máquina do mundo é inútil sem alguém qualificado para operar essa máquina. Nós precisamos alinhar o nosso ensino técnico à demanda do mercado. Se a mão de obra é boa, o retorno sobre o investimento, o ROIC, aumenta e isso atrai mais projetos. Então a nossa sugestão é que uma desburocratização feroz na estrutura de projetos. É isto que nós precisamos. Muitos fundos internacionais olham para o Brasil, têm dinheiro, mas desistem diante da complexidade dos estudos de impacto ambiental, da sobreposição de leis estaduais, federais ou municipais. Nós temos que criar uma via expressa burocrática para projetos de infraestrutura com alto impacto social. Isso faria o capital fluir muito mais rápido. Então, pessoal, a reflexão que eu deixo para nossa semana é a seguinte: o Brasil tem o tamanho, tem a demanda reprimida, tem vocação natural, tem capital global sobrando no mundo em busca de bons retornos. Mas nós temos que fazer o nosso dever de casa. Não é inventar a roda, é apenas organizar a casa. Reduzir o peso do Estado, garantir regras claras, deixar quem sabe produzir. Então, o caminho ele já foi escrito. O caminho é claro. A teoria econômica já mostra isso há muito tempo. Nós não temos que inventar roda. Nós temos que apenas botar a roda para rodar. Nós temos que aproveitar o conhecimento teórico da teoria econômica que foi desenvolvido há pelo menos 2 séculos e toda a observação empírica do que funciona e o que não funciona no mundo e fazer no Brasil. Mas, claro, isso gera, obviamente, alguns problemas, porque o mundo político sabe como é que é, né? Ele está olhando para outra coisa. Falando agora um pouco dos indicadores que estão sobre a nossa mesa, nós tivemos o CAGED, onde nós tivemos um dado de geração de empregos de 112 mil postos de trabalho, ficou acima da expectativa, e a taxa de desemprego, medida pela PNAD, fechou o mês de janeiro em 5,4, que é um nível bastante baixo. A produção industrial, embora tenha crescido contra o mês imediatamente anterior 1,8, em 12 meses ela desacelerou, agora para 0,5%. A indústria brasileira, em 12 meses, a produção industrial brasileira, em 12 meses, cresceu 0,5%. Olha o tamanho da desaceleração. Já tinha dito semana passada, né, que viria e veio. Semana que vem vai ser varejo, pode escrever. E olhando do ponto de vista monetário, nós tivemos o IGPDI, que teve uma queda de 0,84%, IGPDI que é uma inflação no nível do atacado, e em 12 meses nós temos uma deflação de 2,9%. O IGPDI vai começar a subir, tá?
em março ele deve subir, né? Não que vá... Quero dizer o seguinte, não é que ele vá ficar positivo e muito positivo, não. Mas esse resultado, ele tende a diminuir. Hoje está 2,90 de deflação. A gente deve diminuir esse resultado deflacionário. Por quê? Porque o GPDI é muito influenciado pela taxa de câmbio e o câmbio está subindo no mês de março. E o índice de preços ao produtor, referente a janeiro, cresceu 0,34%, mas em 12 meses está com uma deflação de 4,33%, ou seja, inflação no atacado em deflação. Nós tivemos o dado da nossa balança comercial, muito em linha com a expectativa, 4,2 bilhões. Falando de Estados Unidos teve um payroll de 92 mil empregos negativos, destruição de postos de trabalho, portanto, tinha uma expectativa de criação de 58 mil e veio destruição de 92 mil. Bom, o mundo já estava bagunçado por conta da guerra, já estava cheio de ruído quando saiu o payroll, os mercados derreteram. A taxa de desemprego por lá está em 4,40, uma leve alta em relação ao mês anterior. E saiu também o livro bege, tá? Do Federal Reserve. Então eles trouxeram um crescimento leve a moderado de entre 7 e 12 meses para frente, olhando entre 7 e 12 meses para frente, eles trouxeram um crescimento leve a moderado para os distritos do Fed. De todos eles, 5 trouxeram estagnação ou declínio. Trouxeram o gasto do consumidor aumentando levemente, mas incerteza em relação à sensibilidade de preços fizeram uma limitação das vendas. A manufatura melhorou em 8 distritos. Nós tivemos imóveis recuando levemente de preços, um baixo estoque de imóveis, perspectivas otimistas para crescimento, né? Mas mais moderado nos próximos meses. Falando agora da China, antes de nós entrarmos no nosso segundo estudo, que é sobre os primeiros impactos da guerra, olhando para a primeira semana, eu quero trazer aqui que o investimento estrangeiro direto da China registrou, em relação ao mesmo mês do ano anterior, se referindo a janeiro, uma queda de 5,7%, ou seja, o investimento estrangeiro direto não é um investimento em carteira, não é um investimento aquele que entra na bolsa, no título público, não. É um investimento para fazer negócios reais na economia real, ou seja, abrir uma fábrica, uma filial, uma rede de varejo, uma fazenda, investimento de fora que chega para isso. Isso é investimento estrangeiro direto. Eles tiveram mais um mês de saída de dinheiro gringo. Sabe desde quando que isso está assim? Desde maio de 2023. Então, vejam como isto é importante. Agora, eu quero trazer o segundo estudo que eu prometi, que é o balanço da primeira semana do agro, tá? Aliás, a balança da primeira semana da guerra lá no Irã, principalmente no agro, mas não vai ser só no agro, claro. Os primeiros impactos que nós observamos, e aqui eu vou me valer dos dados da Standard & Poor's, da S&P Global, nós tivemos um aumento de 21% no barril do petróleo, 87% no custo do frete de containers, nós tivemos um aumento de 106% no gás, isso lá na Ásia, no gás no Japão, Coreia, enfim, aumentou 106%. Nós tivemos um aumento de 201% no custo de seguros para navios tanque. Nós tivemos um aumento de 529% em rotas da Ásia, também do seguro, e os metais, pegando o alumínio, ele teve um aumento de 20% lá em Roterdã. E o DXY, que é o índice do dólar, que é o dólar contra uma cesta de moedas, ele teve um aumento forte, ele chegou a se aproximar de 100, do índice de 100. E ele fechou a semana em 99, mas ele chegou bem perto de 100 e teve um forte aumento na sexta-feira. Ao longo da semana, o DXY teve alta. E a taxa de câmbio aqui no Brasil, na sexta, subiu bastante. Fechou a semana em 5,27. E não foi só isso. O petróleo teve uma alta muito forte, fechando a semana em $93 o Brent do barril de petróleo e fechou nas máximas. Então, estes são efeitos inequívocos na economia real. Mas quando eu olho, por exemplo, na taxa de juros, isso aqui é uma coisa muito importante, pessoal. A taxa de juros paga pelos títulos da dívida pública americana, os títulos de 2 anos, eles tiveram uma alta muito forte desde o início da semana. Eles estavam lá na casa de 3,35 e fecharam a semana na casa de 3,55. Isto torna muito difícil o Fed reduzir a taxa de juros. E quer saber o que é pior?
as taxas de juros também para dívida pública com vencimento de 2 anos, mas agora não é Estados Unidos, é Brasil. Elas fecharam a semana em 13,17. 13,17. Estava 12,50. Sabe o que isso aqui significa? Um Copom com maior dificuldade para baixar juros, gente. Uma curva de juros mais acentuada, mais aberta. Isso significa um Copom com desejo de reduzir juros, mas não consegue por conta dessa curva de juros que está sendo negociada no mercado. Então, o dinheiro ele fica mais caro para nós. Eu não estou dizendo, tá, que a Selic não vai baixar mais para os 12, 12,5 no final do ano. O que eu quero dizer é que agora nós temos um obstáculo a mais. Então, estes foram os impactos diretos na economia como um todo, no macro. Agora eu quero trazer impactos no agro, que não foram pequenos. Não foram pequenos. Quando nós olhamos para o agro em especial, nós tivemos alguns efeitos que eles foram positivos. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero deixar muito claro, nós não estamos aqui para comemorar uma guerra. Não estamos, pelo amor de Deus. Do ponto de vista humanitário, qualquer conflito ele é absolutamente lamentável. No entanto, o mercado não para, os preços se movem, nós precisamos entender com realismo e sem catastrofismos como proteger o nosso negócio e aproveitar as oportunidades. Então vamos aos fatos e aos riscos reais. Então, desde a eclosão das hostilidades, lá no dia 28 de fevereiro, houve uma disrupção logística e ela foi brutal, especialmente lá no Estreito de Hormuz. Para vocês terem uma ideia do bloqueio comercial que se formou, o tráfego diário de navios petroleiros na região despencou de 37 embarcações no dia 27 de fevereiro, um dia antes de eclodir o conflito, para absolutamente zero no dia 4 de março. Os navios petroleiros, tinham 37 embarcações lá no dia 27. No dia 4 de março já não tinha nenhum. O número de navios retidos e ancorados fora dos portos do Golfo saltou para mais de 200 embarcações em questão de dias. Lembrem que eles estão pagando de hemorragem, né? O primeiro reflexo disso foi um choque imediato nos custos de seguro marítimo. O prêmio do chamado seguro de guerra, que era em torno de 0,25% do valor do casco do navio em janeiro, ele disparou para até 3% por viagem no início de março. Então, só trazendo aqui um exemplo, um navio avaliado em 100 milhões de dólares, o custo do seguro saltou de 250 mil dólares para 1 milhão e 250 mil dólares para fazer uma única passagem. Então, além disso, as seguradoras ativaram cláusulas de cancelamento automático, forçando armadores a renegociarem a pólice viagem a viagem. E por que isso, onde é que isso bate no agro? O custo do frete, ele aumenta. E também bate nos fertilizantes, porque a região do Oriente Médio responde por 41% das exportações mundiais de ureia e 28% de amônia. E o fechamento ou restrição de Hormuz interrompe cerca de 30% do comércio global de fertilizantes. O impacto no bolso ele foi instantâneo, porque a ureia granular lá no Oriente Médio acumulou uma alta impressionante de 35% em apenas 2 semanas, entre 20 de fevereiro e 5 de março. Isso é gravíssimo, porque cerca de 41% de toda a ureia importada pelo Brasil, 41% da importada pelo Brasil, no ano passado, passou por Hormuz. E lembrem-se, os nitrogenados eles representam entre 30% e 40% do custo operacional de culturas como milho e trigo. E do lado das nossas exportações também tem alertas importantes, porque o Irã comprou cerca de 9 milhões de toneladas de milho lá em 2025 de nós. Isso representa 20% de tudo que nós exportamos de milho. E nas carnes, o Brasil é líder mundial na exportação de frango halal e o Oriente Médio absorve 29% desse volume. Na carne bovina, a escalada do conflito coloca em risco um fluxo logístico de até 6 bilhões de dólares, porque a região atua como um hub global de redistribuição dessa proteína. Então, é uma situação preocupante. Por isso que esse conflito precisa terminar logo. Quanto mais rápido ele acabar, melhor para este ponto. Mas também eu quero trazer um pouco de calma. Calma para o investidor, calma para o produtor. Sem pânico. É porque aqui que entra também a nossa análise estratégica, porque esse conflito traz aspectos que favorecem a rentabilidade no agro. Existe um dilema do milho que está rolando. Se por um lado o Irã pode trazer dificuldades logísticas para receber o nosso milho, por outro lado, esse aumento do preço do petróleo,
que subiu 2 dígitos nessas 2 últimas semanas e já acumula uma alta de 37% no ano, o que ela faz? Ela sustenta o preço do milho na Bolsa de Chicago. Evidentemente que impulsionado pela maior demanda por etanol nos Estados Unidos. E o mesmo acontece com a soja, que tem preços puxados pela demanda de óleo para biodiesel. Então, nós não estamos negociando milho, soja ou trigo nesse momento, nós estamos negociando petróleo. Porque o petróleo está fazendo subir os preços das commodities agropecuárias. O dinheiro especulativo, que é um componente importante também nesse processo, entrou com força nas commodities agrícolas, independentemente dos fundamentos de oferta e demanda, que são bons. E para melhorar a receita em reais, o cenário de incerteza global ele gera uma fuga para a qualidade, o que faz uma valorização do dólar. Por isso que a taxa de câmbio no Brasil subiu. Então, o que esperar, né? A notícia é o que o desempenho do produtor nesse ano, até este momento, eu não posso achar que está comprometido. Pelo contrário, a maioria das pessoas que estão lá produzindo no agro, elas já estão com seu pacote comprado da safra e da safrinha. Então, o choque do preço da ureia e a alta do diesel puxada pelo petróleo, elas devem pesar, no caso do diesel, na colheita da safrinha e no caso dos fertilizantes, só para a safra 27, porque o pessoal já tem os fertilizantes comprados para a safra 26 e para a safrinha. Então, isso não nos pega agora. Entretanto, o aumento do preço em Chicago das commodities e o aumento da taxa de câmbio nos traz um aumento agora da receita para os produtores. Então, percebe que há um ganho para o agro neste momento? Então, no final das contas, a combinação de preços internacionais das commodities mais altos e uma taxa de câmbio mais elevada, ela pode permitir que a receita do produtor seja ainda maior do que era previsto inicialmente. Então, o verdadeiro foco, onde a gestão de risco e o hedge serão fundamentais, não tenha dúvida, é para não deixar essa inflação engolir as margens lá na safra 27. Por isso que tem que ter estratégia. E para fechar, eu quero deixar um recado direto e muito sério para as revendas de insumos, porque nós não devemos fazer grandes compras, a antecipação de compra de fertilizante com medo de volatilidade e de ficar sem. Porque esse é um papo que pode acontecer de novo. Mas o ano de 2022, 2023 tem que ensinar alguma coisa para nós. Porque vamos lembrar lá o que aconteceu no ano de 2022 com a eclosão da guerra no leste europeu. Lá a guerra da Rússia na Ucrânia. O mercado entrou em pânico dizendo que faltaria fertilizantes. E muitas revendas e também produtores compraram volumes gigantescos a preços históricos para formar estoques. Só que o produto não faltou, o mercado corrigiu e muita gente ficou com fertilizante caro e encalhado no estoque, amargando prejuízos enormes. O mesmo vale para defensivos. O setor já está vacinado contra isso, teve o aprendizado. A estratégia agora é agir com inteligência comercial. Então o que eu recomendo? Operações curtas, comprando e revendendo rapidamente, sem formar grandes estoques. Se as revendas souberem girar o estoque com agilidade nesse momento de mercado aquecido, elas evitam o risco de desvalorização abrupta do produto quando estiver lá guardado e poderão aumentar o seu faturamento e não diminuir, porque aquele produto que já está comprado, ele já teve aumento de margem e há esse repasse de custo atualizado, mantendo a margem e até aumentando a margem do operador, do dono, do distribuidor, né? Então, resumindo a nossa ópera aqui, Hormuz parou e os custos futuros subiram sim, mas 2026 está garantido do ponto de vista de custos para quem já comprou insumo. Falta só o diesel para a colheita. E a receita pode surpreender positivamente com Chicago e dólar em alta. Então, e para as revendas, giro rápido e nada de estocar pânico. Não, nada de ficar lá cheio de pânico estocado no seu galpão. Então, se essa análise faz sentido para você, compartilhe ela com pessoas que vocês acham que possam ajudar. E eu quero aqui agradecer a enorme audiência que nós estamos tendo, o crescimento semanal que nós estamos tendo aqui. Muito obrigado por compartilharem o nosso dedo no pulso. Eu estou muito feliz que vocês entenderam esse projeto de botar o dedo no pulso na economia, ao ver as coisas com a profundidade que elas merecem, e mostra que o brasileiro, que o produtor rural, que o investidor, que o cara da Faria Lima, que o fazendeiro, o banqueiro, o bancário, o sujeito da rede de varejo, todos nós queremos informação de qualidade, nós não queremos comprar livro pela capa. E o sucesso desse projeto
ele se deve a este mar de gente que nos acompanha toda semana. Muito obrigado, lembrem de compartilhar e semana que vem, cedinho na segunda-feira, estaremos aqui de novo. Até lá, uma excelente semana a todos. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio da Luz, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.